Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4. Não, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O tópico é ressurreição e reencarnação. Nós vamos estudar os itens 5 a 9. Então, no estudo passado nós fomos de 1 a 4, agora nós vamos prosseguir, tá bom? Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasceis de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Item número 6. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, nos números 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu lhe disse, que é preciso que nascer de novo. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro destas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e que, por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, abre aspas, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, fecha aspas, significam, pois, abre aspas, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma, fecha aspas. Nesse sentido é que foram compreendidos no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. O espírito sopra onde quer. Ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nesta última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Fim da leitura. Então vamos começar o nosso estudo, convidando esta noite para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, nós vamos convidar o Renato Nunes. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um ótimo estudo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo legal aí? Tá ok aí, som? Bom, hoje vamos comentar sobre um dos ensinamentos mais profundos do Evangelho de João, que Kardec pensou colocando no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vem nos dizer o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que será que é o reino de Deus? Será que nós já pensamos sobre isso? Muitos de nós que viemos do Espiritismo, ouvimos sempre essa passagem evangélica, né, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como era só o padre que fazia homilia, ou só o pastor que fazia homilia, nós não tínhamos a oportunidade de manifestar, então a doutrina espírita, que é a doutrina da razão, e é mais aclarada, mais aberta, nos dá a oportunidade de estudar, de perguntar, de buscar entender e compreender o Evangelho do Cristo para colocar em prática. Então, essa frase aparentemente simples carrega em si um significado muito mais amplo e profundo. Porque o que é o reino de Deus? Onde ele se encontra? Como o vejo? O que tenho que fazer para entrar ou conhecer o reino de Deus? São frases, são perguntas que às vezes nós assim não nos damos conta, né? O que é preciso, né? O homem renascer? Por que o homem tem que renascer? Como o homem renasce? Né? E é essa pergunta, esse diálogo de hoje, né, que Nicodemos vem fazer com Jesus. Então, essa frase carrega um significado muito mais amplo e profundo, porque ela vem desvendar para nós o que Jesus quis dizer com essa afirmação e como esse conceito se relaciona com a nova vida espiritual. E aqui abaixo nós temos o diálogozinho, uma fala de Jesus com Nicodemos. Mas Nicodemos, ele era um homem que pertencia à casta dos fariseus, era uma ordem religiosa e política caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis moisáicas, que eram leis severas, e pelas manifestações de cultos externos. Então, ou seja, eles pregavam, diziam uma coisa, e, na verdade, faziam outras coisas. Pregavam os ensinamentos de Deus, mas na prática faziam outra coisa, né? Fazia diferente. Apesar de ser chamado como príncipe dos judeus, Nicodemos, por ser alguém muito bem situado no campo social, de uma moral limpa e politicamente influente pelos seus conhecimentos, além de ser senador da República naquela época, Nicodemos percebia
que algo profundo e verdadeiro ainda lhe faltava com todo o seu conhecimento, com todos os seus estudos. Então, vemos nessa passagem do Evangelho uma pessoa que, por contingências reencarnatórias, estava preso às tradições religiosas vigentes em sua época, mas que procurava superar as barreiras das convenções e procurou o Mestre, ainda que tarde da noite. Procurar Jesus foi um ato de sabedoria e de humildade, reconhecendo ele que o Senhor era o Mestre e era capaz de conceder-lhe as orientações de que tanto ele necessitava. Então, ele vai à noite ao encontro de Jesus. E aí nós perguntamos, mas se ele era um homem público, por que não conversar com Jesus, não travar um diálogo com Jesus, onde todos pudessem ouvi-lo e ouvir Jesus? Mas como as leis eram severas e as pessoas cobravam muito dos outros que fizessem, mas às vezes nem fazia, ele vai à noite, na calada da noite, como diz o outro, mais tranquilo, mais sereno, sem preocupar com quem estava à sua volta, e vai dialogar com Jesus, fazer os seus questionamentos, com a certeza que Jesus iria lhe dar a lucidez dessa passagem da qual ele vem falar para nós. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele faz essa pergunta, né? E Jesus respondeu, em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus aqui já pontua para Nicodemos a evolução e a reencarnação, que são dois ensinamentos presentes, desenvolvendo esses princípios ao longo do bate-papo que ele teria com Nicodemos. Quando Jesus fala renascer da água e do Espírito, ou na água e no Espírito, significa, pois, se o homem não renascer com o corpo e com a alma, é nesse sentido que foi compreendido no princípio. Faz ainda Jesus uma distinção entre o corpo carnal e o espírito. O corpo renasce da água, isto é, a vida orgânica se origina da água, que é o elemento material. Então, é interessante nós observarmos, e parece um pouco complexo, né? Mas quando a mulher está grávida, o filho, o feto, né, a criança dentro do útero materno, fica onde? Uma bolsa de água, não é isso? Então, assim, quando ele fala que entre corpo, carnal e espírito, nós temos que entender que o corpo é corpo, quando ele fala carne é carne, e o corpo é corpo. O espírito precisa do corpo para a sua evolução moral, para a sua evolução espiritual. Porque se nós não tivermos o nosso corpo, e aí a gente pode exemplificar, quando nós desencarnamos, nós não temos mais o nosso corpo físico, mas o nosso espírito, o nosso perispírito, continua vivo. Continua a reaprender e aprender no plano espiritual novos ensinamentos, novas oportunidades. Mas aqui, enquanto encarnados, nós ainda necessitamos deste corpo. Então, Jesus vem dizer aqui para todos nós sobre a reencarnação e dizer a Nicodemos também sobre a reencarnação. E muitos homens daquela época também já tinham a leitura um pouco diferenciada e acreditava que o espírito sobrevivia além do corpo físico. Mas não podia se comentar, porque eram poucas pessoas que tinham essa leitura e essa intuição de que a vida não terminava com o corpo físico. E Nicodemos, uma pessoa inteligente, uma pessoa curiosa, né, ele via que estava faltando em si, em todos os conhecimentos que ele obteve, né, dessa certeza
que a vida continuava depois da morte. E é onde que ele vai buscar Jesus para lhe dar os subsídios para o seu desenvolvimento, para o seu conhecimento desta causa. E quando Jesus transmite esse ensino básico, Jesus causa em Nicodemos uma perplexidade. Admitindo sua ignorância, ele não entendia e não entendeu como alguém é possível nascer de novo. E é onde ele pergunta o mestre, né? Como que o homem, ele fala, como adentrar o ventre da minha mãe e velho para me renascer de novo? E aí Jesus vem esclarecer para ele qual o processo que se dá. E a natureza nos dá constantemente, nos mostra todo esse processo. A árvore seca, cai o galho, renasce novamente. A flor, o botão, renasce a flor, vai secando, murchando, cai, renasce de novo. E os homens daquela época, como muitos homens da atualidade, não conseguem entender e compreender a riqueza desse fenômeno que acontece com a natureza e com cada um de nós. E por não conhecer, ou às vezes por não aceitar, pelo processo evolutivo que cada um de nós se encontra, nós temos medo da morte. A morte apavora muitos de nós. Então vem Jesus mostrar para nós essa questão. E o povo daquela época tinha uma leitura que achavam que João Batista era o Elias. Só que Elias reencarnou antes de João Batista, cumpriu o seu papel aqui na terra, voltou novamente num corpo físico do qual foi batizado de João Batista. E o povo também achava que tudo naquela época vinha da água. Os pássaros vinham da água, as árvores vinham da água, a natureza vinha da água. Tudo eles imaginavam e entendiam que era da água. Porque a água representa o quê? Vida. E a água, a bolsa de água no útero materno, no ventre materno, aliás, representa o quê? Vida. É proteção para o ser que vai nascer. Aquele ser que vai habitar, que um espírito vai habitar, um novo ser, um velho ser, no novo corpo, reencarnando, habitando novamente o planeta Terra. E aí, ele vem despertar em nós, quando ele fala, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. E aí a gente pergunta, e o que é o reino de Deus? Aonde que ele se encontra? O que é esse reino que ele nos vem falar aqui? Será que nós já imaginamos, já estudamos o Evangelho, temos a noção de que seja isso? Porque isso é muito rico, isso é muito importante. Essa fala, esse Evangelho de João, que Kardec coloca aqui conversando com os Espíritos, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é fundamental dentro da doutrina espírita, porque ele vem falar, expor para cada um de nós sobre a reencarnação. Que até pouco tempo atrás, muitos de nós não acreditávamos. Eu tinha 8 anos de idade, eu ia com meu pai numa casa espírita, ajudar na parte de manutenção dessa casa espírita, e eu perguntava ao meu pai, mas como é que o espírito nasce, pai? A gente morre, ele nasce como? Eu ficava curioso. Eu tinha 8 anos de idade. E hoje tem muitas pessoas com 50, 70, 60, 30, 40, que não compreendem isso, que não entendem esse morrer, entre aspas, que morre é a matéria, o corpo físico, e o seu espírito renasce e vem habitar novamente a terra para que ele possa se desenvolver continuamente, atingindo assim mais uma etapa de perfeição para o seu crescimento moral, seu crescimento espiritual, para a evolução sua e para a evolução do planeta.
Então, o espírito surge do elemento espiritual, desenvolvendo-se através de corpos materiais, segundo a lei da reencarnação, e vai adquirindo as qualificações da perfeição para a qual está destinado. Então, quando nós vemos assim crianças, né, celular, você vê assim netos, sobrinho, outras crianças pegando o celular ali daquele desenvolvimento tecnológico avançado e ela conseguindo movimentar tranquilamente aquele equipamento, ou quando nós vimos uma criança regendo uma orquestra de 5 anos de idade, mal sabe conversar, quando nós vimos uma criança dedilhar no piano, música de Chopin, de Franz, de Vivaldi, e nós nos perguntamos, como pode? Aí, como a ciência ainda não aceita a lei da encarnação, ou da reencarnação, e muitos dos homens também não aceitam, não entendem, dizemos assim, é gênio. Mas não é nada mais, nada menos do que um espírito que já viveu diversas reencarnações, traz gravado na sua psique, no seu interior, né, as potencialidades adquiridas em reencarnações passadas. E quando chegam aqui, colocam esse aprendizado para o desenvolvimento próprio e da própria humanidade, do próprio planeta. Quem construiu o computador? Quem fez os chips do computador? Como o homem descobriu fazer milhões de palavras decifradas, colocadas num pequeno chip, colocado no nosso telefone, e eu falo, vejo imagem com o mundo inteiro. Será que foi agora que o homem fez isso, de 20 anos para cá, que ele conseguiu inventar isso? Ou já trazia dentro de si as noções básicas, elementares e mais avançadas da tecnologia para o desenvolvimento e o progresso da Terra? Já pensaram nisso? Quantos de nós desenvolvemos coisas, co-criamos ou criamos coisas que beneficiam nós mesmos e o planeta? E será que o médico, com 4 ou 5 anos só de estudo, mais 3 anos de residência médica ou de internato, ele consegue saber tudo sobre o corpo humano? Então, quando ele vem dizer isso para nós, é muito rico o processo reencarnatório de cada um de nós e a necessidade da nossa reencarnação, porque quando nós desencarnamos, nós não ficamos presos no plano espiritual, deitados em berços esplêndidos. Nós vamos para outros ensinamentos, outros educandários, reaprender e aprender muitas coisas para que ao retornarmos aqui, tenhamos mais força, mais fé, mais segurança, mais entendimento e coragem no desenvolvimento das ações para a nossa evolução moral e espiritual. Então, ensinou ainda o mestre Nicodemos e a nós todos que temos que renascer várias vezes, espiritual e carnalmente, para que consigamos um nível de evolução suficiente e para entrarmos no reino dos céus, no reino de Deus. Quando Jesus anuncia o novo nascimento, ele imaginava, Jesus, uma nova aliança com a humanidade baseada no amor e na espiritualidade. Por isso ele fala que se o homem não nascer de novo, ele não vai entrar no reino de Deus. O nascer de novo, vem nos despertar sobre a impossibilidade de ver o reino de Deus sem uma transformação interior. E o que é o reino de Deus? É o estado de sublimação da alma. Significa o caminho do equilíbrio, implica processos dolorosos de renúncia, de investimentos de energias com objetivos mais elevados. Então, o reino de Deus, ele é a conquista individual de cada um de nós, somente ajudando, amparando,
consolando, entendendo-nos, instruindo-nos e edificando, servindo sempre, cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Então, olha que riqueza. A construção do reino de Deus está em cada um de nós. À medida que nós vamos melhorando, que nós vamos aprendendo, nós vamos reeducando o nosso espírito, vamos compreendendo o outro, passamos a tolerar o outro mais, a amar o outro mais, a procurar agir de forma mais correta conosco mesmo e com o nosso próximo, sem prejudicá-lo de forma alguma. Nós estamos criando dentro de nós o reino de Deus, porque nós passamos a nos purificar, nós vamos tirando de nós o estado de ignorância que nós nos encontramos quando fazemos coisas que não convenhamos fazer, porque nos fere o princípio moral que Jesus colocou nas suas leis e que estão na nossa consciência. E quando ferimos as leis morais que Deus nos deu, nós começamos a nos desequilibrar moralmente, psicologicamente e fisicamente. Consequentemente, é um outro galgar para nós construirmos esse reino de Deus dentro de nós. Portanto, nós devemos renascer agora, cada um de nós, nos nossos propósitos, nas nossas deliberações e nas nossas atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que nos cercam, alcançando cada um de nós a antecipação da vitória de ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Então, tudo que nós fizermos hoje é para o nosso bem próprio, primeiramente, para o nosso entendimento, para a compreensão de nós mesmos, posteriormente, quando nós estamos mais conscientes das leis divinas, do nosso papel nesse planeta e para com o próximo que vive comigo, no meu ambiente doméstico, meu ambiente social, no ambiente que eu estiver, qualquer ele que seja, eu vou me aprimorando. E quando eu vou me aprimorando, eu vou buscando novos saberes teóricos, filosóficos, e vou transformando esses saberes filosóficos e teóricos, como o Evangelho de Jesus, e vou colocando ele em prática, transformando as palavras em ações que vão me fortalecendo e vai fortalecendo aquele outro que eu exemplifico os meus conhecimentos para eles ou para ele diante das ações que eu pratico do bem. Então, vejam vocês a riqueza que é o processo evolutivo, o processo encarnatório de cada um de nós. É preciso entrar dentro de nós, termos a coragem de buscar no canteiro, nosso canteiro interior do coração, toda a potencialidade que nós temos, trabalhar essa potencialidade, como buscar todas as não conformidades que ainda carregamos dentro de nós. E aí nós podemos dizer assim, todas as sombras ou todas as maldades que ainda regamos no canteiro, nos canteiros dos nossos corações. Arrancarmos as ervas daninhas para que nós possamos permitir que o amor, que a bondade dê bons frutos, dê boas árvores, dê boas folhas, e que esses frutos possam ser saboreados por tantos outros irmãos e por nós mesmos que comungam conosco nessa grande jornada chamada Estrada da Vida, que enriquece a cada um de nós os momentos mais difíceis pelos quais nós passamos e clamamos a Deus e a Jesus a sua misericórdia. Então, meus irmãos, não devemos esquecer que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E quando alguém te perguntar o que é o reino de Deus e aonde se encontra o reino de Deus, nós já saberemos dizer, explicar, até para nós mesmos, naqueles momentos de retirar um tempo para nós mesmos, de nos questionarmos, de nos perguntarmos o que estamos fazendo aqui,
o que eu quero da vida, o que a vida pede de mim, como eu estou vivendo enquanto espírito encarnado neste planeta, com uma nova oportunidade. O que nós estamos fazendo com os nossos dons, com os nossos talentos, com as grandes oportunidades e desafios colocados para nós em muitos momentos de nossa jornada acadêmica, aqui nesta faculdade universal chamada Planeta Terra. Muita luz para nós, muita lucidez, muitas bênçãos nos nossos corações e um profundo carinho de gratidão a cada um de vocês que estão aqui nesta noite de hoje, buscando novos conhecimentos para tornarem-se espíritos melhores amanhã do que foram hoje. Que Jesus nos ilumine e nos acompanhe a todos. Muito obrigado.